Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo semanal trazendo algum tema interessante para vocês sobre despertar da consciência, sobre espiritualidade, astrologia, enfim, todos os assuntos que a gente mais gosta e que eu quero trazer cada vez mais para vocês, para inspirar vocês, para fazer com que vocês reflitam e tenham uma vida cada vez melhor. E, inclusive pensando nisso, né, eu vou trazer nesse vídeo 5 atitudes, 5 hábitos que você deve ter para você adquirir uma vida melhor, principalmente no sentido interno. Lembre que sempre que eu vou focar nisso, né? Eu acho que nenhum dos hábitos que eu vou falar aqui vai ser nenhuma novidade para vocês, porém eles são muito importantes. Lembrar que devem ser feitos sempre, de preferência assim, diariamente, nem todos talvez dê, mas alguns sim, diariamente. Você acessar tudo que eles podem trazer para vocês. E começando pelo primeiro hábito, que é agradecer mais. Então eu acho que já foi mais do que comprovado o poder de agradecer, o poder da gratidão e o como ele pode fazer com que a sua vida flua melhor, porque quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente se conecta com essa energia, mais disso a gente atrai para nossa vida. Comecem a perceber, experimentar, tudo que você agradecer, você consegue acessar mais. E uma dica aqui extra é que você comece a agradecer por coisas que você ainda não tem e que você ainda não recebeu, tendo certeza que quanto mais você agradecer, mais real aquilo vai ser para você, né? E quando você acessar realmente esse sentimento com a certeza de que você vai receber, que você já está agradecendo como se você tivesse recebido, essa é a verdadeira lei da atração, né? O segredo por trás de tudo é você realmente alinhar sentimento e pensamento e já agradecer e já ter certeza, porque quando você agradece, o universo entende que você já tem, então ele vai te dar aquilo, né? Porque você já está vibrando como se você tivesse, então ele só vai reforçar aquilo, trazendo aquilo que você deseja. Mas em geral, todo dia, se você puder, antes de dormir, não precisa nem escrever, claro, ter um caderninho ali da gratidão é sempre muito bom, ajuda muito a gente se conectar melhor com esse sentimento, mas às vezes antes de dormir, você pensar em 3 coisas pelas quais você é grato, você é grata, vai ajudar bastante já. Tá? Vibrem sempre nessa gratidão. Às vezes vocês vão comer uma comida gostosa, pensem, gratidão por essa comida deliciosa que eu tô comendo. Vocês vão tomar banho, sinta a água caindo e falar, gratidão por esse banho quentinho que eu tô tomando. É esse tipo de atitude, de fazer aquilo ficar automático para você, não só esperar chegar ao fim do dia, mas quando você vai pro trabalho e não tem trânsito, gratidão por não ter pegado trânsito hoje, né? Então agradecer sempre, né? Tá chovendo lá fora, gratidão por eu ter uma casa em que não chove dentro, que não tá me molhando, tá me protegendo. Então esse tipo de energia, quando ela fica natural, quanto mais você se abre para ela, melhor você se sente. Então se conectem cada vez mais com a energia da gratidão. E esse é o primeiro hábito que você deve trazer mais para sua vida. O segundo hábito que eu queria trazer para vocês é a meditação. Então, meditar vai fazer com que você acesse para sua vida uma energia de muita calma, tranquilidade, paz, conexão interna, conexão com o Criador, com o universo, enfim, aquilo que você acredita, com essa força maior que nos rege, e vai fazer com que você se alinhe melhor, que você traga para o seu corpo hormônios de bem-estar. Então é cientificamente comprovado, a gente já sabe disso também. Então, quanto mais você fica ansioso, vivendo a sua vida externamente, mais você aciona hormônios de cortisol, tudo que faz mal para o nosso corpo, né? Você entra num ciclo ali de muita tensão, de muito estresse, muita correria na sua mente, principalmente, porque às vezes se você olhar para fora, tá todo mundo dentro da mente, né? Então dentro da mente tá rápido, fora tá rápido. Mas se você vai para um lugar que tem natureza, você percebe que automaticamente o seu ritmo diminui. Por quê? Porque a sua mente também, ela se conecta com as ondas que estão naquele lugar, né? E a meditação, ela é uma forma de você acessar essa paz, essa tranquilidade, onde quer que você esteja. Então parece que quando a gente vai para a natureza, a gente naturalmente começa a entrar em estado meditativo. Vocês já perceberam? Então só observar uma paisagem, só observar
a natureza em si já é calmante, porque ela acessa, né, em estado de ondas cerebrais, um estado meditativo. Então, quanto mais a gente acessar isso dentro da gente, mais a nossa vida vai ser melhor. Então, experimentem todo dia, começa com 1 minutinho, vai até 5 minutinhos. Se você tem dificuldade com o silêncio, né, se a sua mente grita muito e você só silenciar, ficar ali parado não dá certo, tenta fazer meditações guiadas, né? Eu, inclusive, tenho um programa de meditações guiadas que eu lancei no começo do ano. Eu pretendo fazer, enfim, colocar disponível para vocês daqui a um tempo. Eu acredito que em julho eu consiga. Então, se você tem interesse em começar a meditar, se você tem interesse em meditações guiadas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você deixar seu nome na lista de espera e ser avisado quando eu abrir de novo esse treinamento de meditações guiadas, que é o desafio da meditação. Mas de qualquer forma, você pode começar a meditar, você pode baixar um aplicativo no seu celular. Eu recomendo o Insight Timer, que é o que eu uso, mas existem outros aí que vocês podem procurar e pesquisar e ver o que vocês acham. O terceiro hábito é muito importante e eu acho que é um dos mais desafiadores aqui, é não reclamar. A gente tem um hábito, péssimo hábito inclusive, de reclamar o tempo todo. E muitas vezes a gente acha que está apenas falando, que está apenas dando uma opinião, que está apenas verbalizando, né, um pensamento. Mas se a gente analisar a maioria das nossas falas, e muitas vezes a gente nem verbaliza, mas na nossa mente é uma reclamação. Uma reclamação, ela é uma contestação àquilo que simplesmente é. Então, se vocês pararem para pensar, as coisas, elas são como são. Então, acontece, por exemplo, de você estar esperando alguém, ou ônibus, ou um táxi, ou enfim, você está esperando um amigo e a pessoa se atrasa, o ônibus se atrasa, o táxi se atrasa. Você já começa a ficar mega irritado e já começa mentalmente, ou se tiver alguém junto, a reclamar, a verbalizar, ou seja, você começa a contestar aquele fato. Você reclamar, você falar ou não vai mudar. A pessoa vai chegar no mesmo horário, o táxi vai chegar no mesmo horário, o ônibus vai chegar no mesmo horário. Mas a energia que você colocou naquilo pode inclusive fazer com que ele se atrase mais ainda, né? Então, se você fizer o contrário e simplesmente se mantiver tranquilo, você vai conseguir fazer com que a situação se resolva de uma melhor forma. Mas se você ficar na reclamação, ai meu Deus, que saco, né? A pessoa tá atrasada, o ônibus tá atrasado, vou chegar tarde, já entra num turbilhão de pensamentos e essa energia que você emana, né? Tudo que a gente pensa, a gente vibra, vai atrair mais daquilo. Então a pessoa pode se atrasar mais ainda, a situação pode piorar mais ainda e acontecer exatamente da maneira que você pensou, verbalizou. Agora, se você se mantém num estado de tranquilidade, aceitando o fato como ele é, e isso em qualquer situação que acontecer, a situação simplesmente vai se resolver por si só. Então, muitas vezes ela se resolve de uma maneira muito melhor e mais fácil ainda, entende? Então, por exemplo, se o ônibus atrasou, se você ficar lá reclamando, verbalizando uma energia muito ruim, o ônibus vai atrasar muito mais, você vai chegar em casa muito tarde, você vai, enfim, tudo que você pensar de reclamação vai realmente acontecer, porque você criou aquilo com sua vibração, seu pensamento. Mas se você se mantiver tranquila e você pensar assim, não, tá tudo bem, daqui a pouco ele tá aí, eu nem pensa nisso, fica fazendo outra coisa, vou aproveitar para ler, uma coisa que eu queria ler faz muito tempo, vou aproveitar para estudar, vou aproveitar para meditar, dentro de você ali se concentrar, o que vai acontecer? Muitas vezes o ônibus quebrou, ele ia demorar 1 hora para chegar, ou ia ter que mandar outro, e toda aquela situação que se você vibrasse na reclamação ia acontecer, mas por você ter se mantido tranquila, você vai fazer com que você vai, enfim, aproveitar para conversar com alguém do lado, sem reclamar. E aí a pessoa vai falar, eu te dou uma carona, eu moro perto de você, um amigo vai passar me buscar, vamos, enfim, dividir um táxi, não sei. Então as coisas vão acontecer e vão se desenrolar da melhor forma. Percebem a diferença do quanto não reclamar faz toda a diferença na sua vida?
Então, toda vez que você começar a perceber, e é um movimento automático nosso, não adianta, a gente cresceu e nasceu, né, dentro de um sistema em que a reclamação faz parte do pacote. Então, a gente tem que sair desse sistema, dar um passo atrás e começar a perceber quando eu estou entrando nessa vibração. E aí eu vou cortando. Toda vez que eu fizer uma reclamação, pensar uma reclamação, eu tento desconstruí-la, eu tento logo em seguida pensar, não, penso uma coisa boa, penso o contrário, até que isso se torne automático para você. Então, tudo que a gente pensa durante muito tempo forma um caminho neural no nosso cérebro que automaticamente a gente vai para aquilo. Então, por exemplo, dirigir, né? Você já vai aquilo no automático, tá gravado no seu cérebro. E é a mesma coisa para reclamação. Então, aconteceu uma coisa, o primeiro pensamento automático, caminho neural, leva para uma reclamação, leva para uma objeção, como eu falei antes. Mas se você focar em desfazer esse caminho neural, você vai substituindo por uma coisa positiva, vai chegar uma hora que a coisa positiva vai ser o automático. Então, dentro daquele fato, a aceitação vai ser. Então, você pode aceitar e você pode pensar numa alternativa logo em seguida. Então, se acontece uma situação que você reclamaria, você pensa numa segunda opção. O que eu vou fazer diante disso? Mas sempre de uma maneira positiva, encarando aquilo como algo bom, de certa forma. Tá? Porque muitas vezes a gente realmente reclama de uma situação que depois a gente até se sente mal, porque ela levou a uma coisa melhor e a gente não percebe que naquele momento aquilo estava salvando a gente de uma situação pior, por exemplo, e a gente já foi lá, já reclamou e já fez, né? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso alguma vez, pelo menos. O quarto hábito que eu quero trazer para vocês é ficar mais tempo longe do celular. Quando eu falei de ser diário, eu acho que essa é a única opção que é a mais difícil da gente realmente fazer com que seja um hábito diário. Mas, se você conseguir, pelo menos no fim de semana, ficar um período do dia longe, completamente longe do celular, já é um grande passo, visto que a gente está vivendo numa sociedade totalmente viciada nos eletrônicos. Então, realmente a gente olha e vai em qualquer lugar, não existe mais ninguém que não tenha o seu próprio celular, o seu próprio dispositivo ali, né? E isso faz com que a gente fique o tempo inteiro conectado com ele. Na verdade, tornou-se uma extensão do nosso corpo. A gente não vive mais sem, é automático, né? Aquele caminho neural que eu falei, ele já tá feito pra gente pegar o celular. Se a gente contar quantas vezes a gente desbloqueia o nosso celular por dia, é um número assim absurdo e assustador. Então a gente já tá no nível de automatização disso. Já é uma coisa assim que você tá ali, mas não tá ali mais, sabe? Como se você estivesse sendo sugado para dentro daquilo. Né? Então começar a perceber qual que é a sua relação com o celular, qual que é o seu limite de uso ali, né? Você se deixa levar o tempo todo, você tenta encontrar um limite, você tenta ter outros momentos em que você vai ler, em que você vai meditar, em que você vai conversar com sua família. E às vezes dentro de uma casa a gente já tem uma situação em que cada um tá no seu celular e que ninguém tá ali mais conversando, interagindo, né? Isso é muito grave se a gente pensar. Não existe mais essa relação física, né, de contato com as pessoas. Ela está diminuindo cada vez mais. E até aqui, pensando na questão mais energética mesmo, né, o celular, ele emite ondas eletromagnéticas, assim como micro-ondas, que são mega prejudiciais pra gente. Então, quanto menos você conseguir ficar com ele, melhor. Você vai ter realmente um descanso pra mente, porque é como se o celular vibrasse assim, mega rápido. E a sua mente, ela tem que vibrar numa onda mais lenta para ela estar tranquila. E aí a sua mente, de tanto ficar perto, ela começa a vibrar assim. E qual é essa onda? Ansiedade, estresse, tudo isso que a gente está sentindo, essa angústia, essa necessidade de algo que a gente não sabe, a gente está entrando em fase com essa onda do celular que é muito mais rápida e traz essa sensação pra gente. Então, a dica que eu dou, né, eu faço todo sábado offline, eu fico, né, um tempo longe do celular, procuro fazer minhas coisas mais offline, procuro, enfim, ficar mais comigo mesma. Eu realmente tiro um dia off pra mim. E assim, pra mim é o melhor dia da semana, que eu consigo realmente fazer as coisas, que eu consigo cozinhar, que eu consigo passear, que eu consigo estar ali presente, sabe? Sem aquelas demandas que o celular me traz. Então eu sugiro pra vocês
Se não conseguir ficar o dia todo, pelo menos ficar só amanhã, ficar só à tarde, ou ficar só à noite, ou ficar 1 hora, ficar 2 horas, vai aumentando, vai sentindo como que é para você. Mas essa dica, ela é muito importante, porque a gente está começando a ficar robotizado em relação aos eletrônicos e ao celular, e isso é muito grave. Tá bom? Então fica essa dica que é bem importante. Eu acho que de todas, essa é a mais desafiadora, eu sei. E aí, para terminar, né, a última dica que eu quero dar, o último hábito que eu quero trazer para a gente viver melhor, é um hábito assim muito batido, mas muito real, muito válido, que é beber mais água, tá? Então eu tô aqui até com a minha canequinha, vou beber para vocês verem o quanto é importante realmente a gente se conectar com esse elemento, sabe? Eu não vou nem falar da questão da saúde e tudo mais, porque realmente a água, né, ela significa, ela faz a gente entrar em contato com as nossas emoções. Então a água, o elemental, a água, ele fala das nossas emoções. Então quanto mais a gente se conecta com a água, quanto mais água a gente bebe, mais a gente se conecta com as nossas próprias emoções. Então ela traz o que? Fluidez, ela traz a questão física, hidratação, é super bom para a saúde, a gente já sabe disso, mas no sentido também mais emocional, mais intuitivo, enfim, né, que é mais o que eu gosto de trazer, ela vai fazer você se conectar mais com as suas emoções, ela vai trazer insights. Então, assim, existem vários exercícios que dá para fazer com a água. Tem o exercício da água que eu vou deixar aqui para vocês, quando vocês estão se sentindo um pouco, enfim, chateados, e aí você faz lá o exercício para mudar o seu estado de frequência, porque a água é um carregador, né, físico mesmo. Então, quando você for beber, tenta beber e agradecer a água. Então, antes de beber, fala gratidão, eu te amo, fala para a água, e você bebe aquilo, porque você está bebendo essa energia da gratidão, do amor. Então, é bem interessante, né? Outra coisa interessante é, antes de beber a água, às vezes, assim, claro, quando você tem mais tempo, né? Não precisa fazer toda vez, mas um exercício bem legal também é você olhar para a água e você imaginar o seu sonho realizado. Então, você tá ali com um desejo muito grande de alguma coisa, você olha e você agradece, você já se visualiza realizando aquilo, enfim, se conecta com aquele desejo, com aquele sonho, e aí você vai estar fazendo várias coisas aí, você vai estar fazendo bem pro seu corpo, você vai estar trabalhando essa atração daquilo que você deseja, você vai estar se conectando às suas emoções, às suas sensações. Então, assim, e vai ser um momento de conexão. E se você acostumar, né, a sua mente a fazer esse momento de beber água, você acionar, acessar o seu sonho, né, aquilo vai ficar automático para você e você vai começar a pensar mais nele, porque pensou na água, pegou a água, lembrou do sonho, vou fazer. E aí você vai ficar cada vez mais alinhada com ele e ele vai ser trazido para você, você vai atrair ele com muito mais rapidez, né? Então, esses são os hábitos que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que tenha feito sentido. Me conta aqui embaixo se você já faz todos eles, quais que vocês já fazem. Se vocês têm outros que, claro, existem muitos outros que são mega importantes. Se você quiser deixar aqui embaixo para mim também, eu vou adorar saber qual que é o hábito que você considera mega importante que não tá nessa lista. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui para mim, deixa um like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos que vão gostar desse conteúdo e falem para mim aqui temas para próximos vídeos, conversem comigo, vou adorar ter essa troca com vocês. Então, um beijo, até mais, tchau, tchau!